irmãos e minhas irmãs, chegamos hoje à pergunta de número 5 do Catecismo Nova Cidade. E a pergunta dessa vez é: o que mais Deus criou? A resposta: Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra, e toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob seu amoroso governo. O versículo que aponta para essa verdade é Gênesis, capítulo 1, verso 31, que diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Vamos orar? Senhor que falou, fazendo o mundo vir a existir, maravilhamo-nos em tua criação, mesmo que ela tenha sido corrompida. Tua beleza se revela no esplendor das estrelas. Teu poder é demonstrado na força do furacão. Tua ordem é exibida nas leis da matemática. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor pelas obras de suas mãos. Amém. Todos bem? Animados para mais um culto ao Senhor nessa manhã? Vamos ficar de pé para a gente dizer que o nosso Deus é poderoso, começar exaltando e louvando o nome dEle. Senhor, mais um domingo onde nós nos encontramos na Tua presença, Pai. Nós viemos até aqui, Deus, e pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai. Que nós possamos, Deus, entregar diante do Senhor, Deus, colocar diante do Senhor, Pai, todas as nossas inquietações, nossos cansaços, as nossas frustrações, lançarmos diante de Ti as nossas ansiedades, Pai, e entregarmos ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor em adoração, Deus, nessa manhã, Deus, por completo, Deus. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Nós queremos nos lembrar que o Senhor é Deus poderoso, é o Deus, o único Deus verdadeiro, que é digno de todo louvor, de toda adoração. É o único Deus que fala o que é verdade, que tem poder para nos salvar, para nos redimir e que está fazendo novas todas as coisas, Pai. Que isso possa estar impregnado na nossa vida e no nosso coração nessa manhã, Deus. Lava-nos, Deus, dos nossos pecados, Deus, das nossas misérias, Deus. Somos pó, Deus, somos fracos, Deus. Se o Senhor tirar de nós o fôlego, Deus, por alguns minutos, Deus, nós deixamos de existir, Pai. Nós deixamos de existir, mas o Senhor é eterno, Pai. E o Senhor nos promete essa vida eterna aqui, Deus, e para sempre, Deus. E nós nos queremos lembrar disso nessa manhã, viver com isso em mente, Deus. Nós queremos Te dar e Te render todo louvor verdadeiro, Pai. Mas sabemos que nós não podemos fazer isso, Deus, de nós mesmos, Deus. Por isso pedimos, sonda o nosso coração, Deus. A cada dia pedimos, vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Guia-nos, Deus, pelos caminhos eternos, Deus, do Senhor, Pai. Nós oramos assim, Deus, agradecido, queremos nos alegrar diante do Senhor nessa manhã, em adoração, em louvor, rendendo a Ti graças, Pai. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Mais uma vez, ressurgiu, erga a tua voz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus
Nossa
Obrigado porque o Senhor traz descanso pra gente. Obrigado por todo o cuidado e continue nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Segue a nossa história. Eu tô o dia inteiro aqui na cerca, vigiando a cerca o dia inteiro, esperando a minha amiga aparecer. Eu gostaria de saber como ela tá. Ela tava tão tristinha da última vez, tava tão magrinha e com sede. Será que ela tá naquele morro? Talvez se eu chegar mais perto da cerca, eu consigo encontrar ela. E daí ela vem me visitar. Vou chegar bem pertinho. Nossa! Olha lá! A minha amiga tá caída! Eu acho que ela tá machucada, ela tá com a barriguinha pra cima. Meu Deus! Eu preciso ajudar ela de alguma forma. Minha amiga, minha amiga! Levanta, minha amiga! Minha amiga! Samuca! Está tudo bem! Fique calmo! Eu irei te ajudar! Meu pastor! Ela tá caída, minha amiga tá caída! Eu acho que ela tá machucada! Ajuda ela, por favor! Fique calmo! Irei resolver a situação! Ai, meu Deus! Levante, ovelhinha! Levante! Com calma, com cuidado! Primeiro as perninhas! Isso! Tudo irá se resolver! Você irá ficar bem, com muito cuidado! Ai, eu me lembro da primeira vez que eu fiquei fraco. Eu fiquei apavorado. Mas o meu pastor fez isso comigo. Ele massageou minhas perninhas e me ajudou a levantar. E logo eu fiquei bem. Tomara que ele ajude minha amiga. Samuca, irei te explicar o que aconteceu. Às vezes, uma ovelha como você pode rolar e ficar de costas. Quando isso acontece, dizemos que a ovelha está fraca. Uma ovelha fraca não pode se virar de volta para cima. Se alguém não a ajudar, ela morre. Ela precisa que alguém a coloque na posição certa. Ah, meu pastor, eu fico tão feliz porque você cuida tanto de mim. E muito obrigada por ter cuidado da minha amiga. O senhor ajudou muita gente. Ah, fico feliz, Samuca. Você tem que ser cuidadoso, Samuca. Uma ovelha pode ficar fraca de muitas maneiras. Se ela deitar num lugar macio e fofo, seu corpo pequeno cairá para trás. Ou, às vezes, uma ovelha fica com tanta lama ou pedaços de galhos grudados em sua lã e fica tão pesada que acaba rolando. Portanto, seja cuidadoso, Samuca. Mas lembre-se, se você ficar fraco, eu estarei perto para te ajudar. Tudo bem? Tudo bem, meu pastor. Muito obrigado. Eu me sinto tão seguro, tão seguro. Que bom, Samuca. Minha amiga, você está melhor? Sim, eu estou melhor. Obrigada. Que bom. Vai descansar, minha amiga. Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau! Tchau, minha amiga. Tchau, até amanhã. Tchau. É isso aí, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Mateus, para quem não me conhece, sou pastor aqui da Igreja do Redentor. Você tem a sua Bíblia? Abra ela em Tito, capítulo 2. Tito 2, no versículo 9. A gente está quase chegando ao final da nossa série, uma série curta, mas poderosa, né? A gente estava conversando esses dias, a Vanessa estava falando, nossa, essa série está sendo tão, né, impactante, é curtinha a série, né? A carta de Tito tem 3 capítulos somente, mas é muito poderoso os ensinamentos, é muito prático, né? E Deus tem nos abençoado muito, tanto a mim, quando eu creio que a igreja também, através dos ensinamentos dessa pequena carta. Você vai abrir em Tito 2, versículo 11. Bom, na semana passada, gente, um recado importante que eu gostaria de dar.
se você vem num culto domingo e você pensa assim, agora eu não vou no próximo domingo para dar oportunidade aos outros, não faça isso, tá? Venha todo domingo. Não estou falando para você ser egoísta. Não, mas nós estamos fazendo isso porque eu tenho incentivado as pessoas, mandei recado para o Renato semana, falei, meu irmão, pode vir todo domingo, né? Não precisa ficar fazendo escala, não, vir um domingo, falta 2, 3, por quê? Porque o nosso desejo é começar um segundo culto. Então, se as pessoas não derem o nome, a gente não tiver pessoa suficiente, vai ficar sempre no primeiro culto, somente um culto. Essa semana acho que a gente teve umas 10 pessoas, já dá quase um segundo culto na lista de espera. Então, você veio essa semana, chegou quarta-feira, já dá um nome e venha de novo. E manda recado para o pessoal que não é grupo de risco, que não está impossibilitado de vir. Irmão, por que você não está indo? Senti sua falta lá, porque daí daqui a pouco a gente pode começar já os 2 cultos. A nossa ideia é ter um culto um pouco antes e depois um outro nesse horário, mais ou menos, das 9 às 10, das 10h30 às 11. Então, não deixe, de dar o nome, porque você veio essa semana, continue vindo constantemente. A gente sabe que é diferente o poder vir à igreja, a gente sabe que tem muitas pessoas do grupo de risco que gostaria de estar aqui e não pode, então não perca essa bênção, tá bom? Então, na última semana, nós fomos desafiados, eu fui desafiado pessoalmente a buscarmos um padrão de vida pleno, centrado no Evangelho. Através das instruções que Paulo dá a Tito, de como a igreja deveria viver e como o cristão deveria viver. E a gente viu que isso atingiu os homens mais velhos, a gente viu que esses homens eram homens para cima de 40 anos, não idosos acima de 60. Como deveria ser o viver desses homens? Como deveria ser o viver das mulheres acima de 40 anos, as mulheres mais maduras? E a forma como elas vivessem, que elas pudessem impactar e influenciar e discipular as mulheres mais jovens, e como essas deveriam viver. Nós vimos como os jovens deveriam viver, também como eles deveriam ser prudentes. E nós vimos também, relacionado ao trabalho, né? Como Paulo escreve ali no contexto de escravo, mas como os trabalhadores, como nós como cristãos deveremos trabalhar. E nós vimos que todo o ensinamento de Paulo, ele resumiu praticamente todos os conceitos em 2. Em autocontrole, uma vida de autocontrole e uma vida de submissão. E nós vimos como isso era contracultural em Creta. Porque existia ali um dito em Creta, né, que falava que os cretenses eram sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então essa era a fama dos cretenses. E Paulo fala, olha, mas vocês que são novas criaturas, vocês que nasceram de novo, vocês devem viver dessa forma, uma vida de autocontrole, não levado por suas paixões, e uma vida de submissão. Submissão à palavra de Deus, submissão à liderança da sua igreja, submisso uns aos outros nos relacionamentos discipulados e a submissão dentro do casamento. Então nós vimos como isso tudo é uma forma contracultural. E talvez você saiu daqui, foi embora para casa, ou quem está nos ouvindo, falando, eu quero buscar essa forma de viver essa semana. E deve ser. Aí você chegou na segunda-feira, né? Aí termina o domingo, chega na segunda, abre a Bíblia, lê, busca, ora, e está lá eu vou conseguir, eu vou viver dessa forma. Aí chega na terça, já vai mais no tranco e no barranco. Aí chega na quarta-feira, já está naquele, não consigo, isso não é para mim, desisto. Senhor, será que eu vou conseguir algum dia viver da forma que o Senhor me convoca, me chama a viver? Será que algum dia eu vou conseguir viver dessa forma? Porque eu me sinto muitas vezes só sufocado com esses padrões do Senhor. E aí você volta no domingo seguinte, procura a liderança e fala assim, olha, eu não consigo viver dessa forma. Não dá, eu não consigo. E aí o seu líder ou o seu amigo pode falar assim, cara, tenta, vai, persevera mais, você vai conseguir, se esforça mais. Aí você vira e fala, eu não consigo, é impossível. Realmente, simplesmente tentando memorizar e viver essa forma plena no seu próprio braço, vai ser sufocante. Vai ser algo que não tem poder em si, não existe uma força que te leva a viver dessa forma.
Muitas vezes eu vejo pessoas que tentam viver assim pela religião, pelo seu próprio esforço. Claro que existe um esforço nosso, mas somente esse esforço nosso ele não é capaz de nos levar a essa vida. No final das contas, no final do dia, você vai se sentir culpado e esmagado. E não é isso que a palavra de Deus deseja fazer com você. Ela quer te esmagar assim de uma certa forma, mas para te fazer crescer. Mas não essa culpa, não a buscar a Deus por culpa, não querer ser assim por culpa e chegar no final do dia e falar assim, eu não consigo realmente. Simplesmente não faça, obedeça. Não existe poder para mudança. Não existe poder, não existe boas novas nisso. Não existe evangelho nisso. Então, no texto de hoje, que é uma continuação da semana passada, Paulo, presta atenção, ele vai falar assim, vai te mostrar onde você pode encontrar poder, uma força para viver dessa forma. Ele está mostrando para aquela igreja, e ele vai mostrar para nós também, aonde você pode encontrar força para viver dessa forma contracultural, porque viver num autocontrole, uma vida de submissão, não é natural para a nossa natureza caída. Não é. A gente quer independência. A gente quer ser livre, a gente quer fazer o que a gente quer. A gente não quer ser submisso às pessoas. E não uma submissão de uma forma negativa, como nós falamos. Nós não queremos prestar conta para ninguém. Nós não queremos ser submissos à palavra de Deus. Nós não queremos, muitas vezes, viver um casamento nesse contexto de submissão, de autoridade. Então, Paulo vai falar assim, olha, agora ele vai mostrar assim, ele falou como nós deveríamos viver, qual é o padrão, como também, dentro da comunidade, né, a gente falou de discípulos, agora ele vai falar, mas você não vai encontrar isso no seu próprio braço. E ele vai mostrar hoje a fonte disso. Então vamos ler, vamos colocar de pé para a gente ler essa passagem. Tito 2, de 9 até o versículo 15. É um texto curto, relacionado aos outros que nós lemos. E Paulo ele vai falar assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, ela quem? Falando da graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém os despreze. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a Tua palavra que está aberta diante de nós, Pai. Nosso desejo é que o nosso coração, como nós temos pedido constantemente, seja terra fértil, Pai. Que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra, Deus, frutifique em nós, Pai. Nós não queremos somente ser ouvintes negligentes, Deus, que ouvem a Sua palavra e logo se esquecem. Nós não queremos que o nosso coração seja como aquela terra à beira do caminho, cheio de pedregulhos, aquela pessoa que ouve a palavra e se anima e festeja, mas no dia seguinte já se esqueceu dos Teus ensinamentos, Pai. Nós não queremos ser sufocados também pelas paixões desse mundo, pelos encantos desse presente século, mas nós queremos ser terra boa, Deus, ser terra frutífera. Nós queremos que a Tua palavra produza frutos em nós, frutos de arrependimento, frutos de mudança. Nós pedimos assim, pela Tua graça. Amém. Pode se assentar. Paulo, nesse texto, ele afirma que nós vivemos entre duas manifestações. Uma que aconteceu no passado e a outra que vai acontecer no futuro. A primeira manifestação é a manifestação da graça de Deus. E a segunda manifestação é a manifestação da glória de Deus. Esse deveria ser o local onde todo o cristão, na verdade, um cristão nascido de novo, ele é automaticamente colocado nesse local. É um local, não é um local físico, né, ok? Mas é um local situado entre duas manifestações. Muitas vezes, hoje em dia eu não ouço tanto isso, mas eu já ouvi muito
e eu já fiz muito esse pedido a Deus, Deus, qual que é o centro da sua vontade para mim? Eu quero estar no centro da sua vontade, né? A gente muitas vezes fala isso. E eu vejo muitas pessoas se referindo ao centro da vontade de Deus como um local específico. Como se o centro da vontade de Deus fosse um local. Pode ser que algumas situações sejam um local específico. Mas eu quero te desafiar e quero te dizer nessa manhã que se você deseja ter essa vida plena no Evangelho, além de você viver essa vida em comunidade, além de você viver essa vida nos padrões de Deus, você precisa estar situado entre essas duas manifestações: a manifestação da graça e a manifestação da glória. Isto talvez deve ser o que nós buscamos por viver centralizados na vontade de Deus. Eu acho que nós temos aqui, imagina que tem um homem ali, né? É o Rodrigo que estava num sítio, brincadeira, não é ele, mas tem um homem, né, olhando para frente, e toda a existência do cristão, ela está situada entre a manifestação da graça de Deus e a manifestação da glória de Deus. A manifestação da graça de Deus, Paulo fala, ele começa falando que ela se revelou a todos os homens. Paulo aqui não está dizendo que todos os homens serão salvos, que toda a humanidade será salva. Não é esse o ponto. Nós temos que ler esse texto dentro do seu contexto. Paulo havia falado sobre homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens e escravos. Paulo está falando, a graça foi ofertada a todo tipo de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, no sentido de somente ofertar homens, Deus oferece a todos. E aí ele continua, que a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era. A primeira manifestação da vinda de Deus, guarde comigo, eu vou martelar isso na sua cabeça hoje, porque a gente precisa ter isso muito claro, foi a manifestação da graça. Quando Cristo desce dos céus, vem até a terra, habita entre a sua criação, né? Entre as suas criaturas, e na sua criação, vive uma vida plena, deixa toda a sua glória, habita entre os homens, cheio de glória, cheio de poder, e ali ele vive essa vida plena, sem pecado, por 33 anos, vai para a cruz, morre no nosso lugar, a morte que estava para mim e para você, para aqueles que são inimigos de Deus. E ele fala na cruz, está pago, está consumado. O preço, a dívida que toda a criação tinha com Deus, eu paguei, para aqueles que vêm a crer em mim. Essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a manifestação da graça. Eu gosto de uma definição do Tim Keller, do Evangelho, onde ele fala que o Evangelho, eu acho que nós temos, é as boas novas, que através de Cristo, o poder do reino de Deus entrou na história para restaurar o mundo inteiro. Pense nisso como Evangelho. Ele continua, quando nós cremos e confiamos na obra de Jesus, não nas nossas, e nos seus registros, para o nosso relacionamento com Deus, o poder do reino de Deus vem e começa a operar em nós. Essa é a manifestação da graça, quando você entende que Deus enviou o próprio Filho para morrer por nós. Isso é graça, gente. Isso é graça. Eu costumo falar, eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Meus filhos. E Deus, a maior prova de amor que Deus pode dar é entregar o seu próprio Filho para ser morto no nosso lugar. Essa é a primeira manifestação. Isso deve ser manifestação de uma graça, de um favor imerecido que nós precisamos viver constantemente. Um cristão nascido de novo, ele tem sempre que olhar para trás, atrás dele olhar e ver essa manifestação. Olha o que Deus fez por mim, eu não merecia. Ele me lavou, Ele me regenerou, Ele me encontrou lá onde eu estava. Pense você, aonde você estaria se não fosse a graça de Deus. Eu não sei quantos fazem esse exercício constantemente, mas às vezes a gente tem que parar e pensar assim, Senhor, o que seria da minha vida hoje se não fosse a graça do Senhor? Que tipo de pessoa eu seria hoje sem a graça do Senhor? Que esperança eu teria hoje sem a graça do Senhor?
essa graça que nos alcançou, esse favor imerecido que nos alcançou, nos deu esperança. Agora, a graça não quer dizer, não significa que os nossos atos não importam. Já que é graça, e hoje a gente vê muitas pessoas vivendo sobre essa graça. É graça, Deus é gracioso, então eu vou viver e fazer o que eu quero. Eu vou viver de acordo com o que eu quero, porque Deus ele é gracioso e no final das contas Ele perdoa tudo. A pessoa que pensa assim, ela não entendeu a graça. Isso não é graça, isso chama licenciosidade. Isso, como falou Bonhoeffer, chama graça barata. Porque se a salvação nos foi ofertada gratuitamente, o discipulado, a vida com Jesus, vai exigir a nossa morte diariamente. Mas essa morte acontece mediante a graça, e não pelos próprios esforços. E essa graça, Paulo fala que ela nos ensina. Então preste atenção, muita gente fala assim, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Não tem condenação para mim, eu sou salvo. Sim, não tem condenação. Mas a pessoa que é salva pela graça, essa mesma graça, ela nos ensina, Paulo fala, a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. A graça ensina, você está vendo que ensina? A graça de Deus nos ensina. Porque quando nós sabemos que nós fomos amados por Deus, quando nós sabemos que nós fomos aceitos graciosamente, que nós tínhamos uma dívida que era infinita, e que nós somos pagos, que nós fomos amados pelo Criador de todas as coisas, não tem como eu olhar para isso e desejar viver da mesma forma que eu vivia antes. Então essa graça, ela me ensina a renunciar às impiedades e às paixões do dia a dia. Paulo vai falar que ela nos ensina a viver de maneira sensata, sensatez conosco mesmo, maneira justa, os nossos relacionamentos. Essa graça, então, ela nos ensina a viver de maneira sensata conosco, equilibrada, moderados. Essa graça nos ensina a viver de forma justa os nossos relacionamentos. Nós não mais usamos pessoas para os nossos objetivos. Nós não queremos mais somente ser servidos, mas nós queremos servir o nosso próximo. Nós não olhamos, o homem não olha mais a mulher simplesmente. É claro que existe o velho homem, mas como um objeto, ou a mulher olha o homem como objeto, onde ela vai se satisfazer, mas ela fala, é criatura de Deus. Não é objeto. Ela nos ensina a viver de maneira justa com os nossos próximos, os nossos negócios, as formas como nós vivemos. É isso que Paulo está ensinando na carta toda. E ela nos ensina a viver de forma piedosa. O que é isso? Essa mesma graça que salvou, ela gera no coração do cristão um desejo por Deus. É impossível uma pessoa que foi salva pela graça, entendeu essa graça, não desejar dia a dia conhecer mais o objeto, o Senhor que lhe salvou. É uma pessoa que vai desejar a palavra, é uma pessoa que vai desejar a oração, é uma pessoa que vai desejar viver uma vida em piedade, de santificação a cada dia. Então o cristão, ele vive sobre essas duas tensões, da manifestação da graça, que aconteceu lá no passado, e a manifestação da glória, que vai acontecer. Ele olha para trás e vê o que Cristo fez por ele, mas ao mesmo tempo, todos nós que estamos salvos, nós estamos olhando para frente também. A partir do momento que você entendeu o que Jesus fez lá atrás, você não vai ficar olhando somente para trás. O cristão, ele olha também para frente, para a manifestação da glória. Ele espera algo. E são essas duas coisas que nos ajudam a renunciar, Paulo está falando, os prazeres desse mundo, que nos ajudam a viver de forma piedosa nesse mundo, sensata. O que nós esperamos? O que o cristão espera? Qual que é a nossa bendita esperança? Paulo usa essa linda expressão, a bendita esperança. É a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, existem dois grandes acontecimentos na história. Não é o Big Bang, não é a ida do homem à lua, não foi a virada do Vasco sobre o Palmeiras por 4-3 em 2000 alguma coisa, não é o seu time ganhar o campeonato. Esses não são os grandes acontecimentos da história. Não é o seu casamento. Existem dois grandes acontecimentos na história. O primeiro foi a vinda de Jesus à Terra. Isso foi o maior acontecimento da história. E a segunda maior manifestação é a manifestação que ainda está por vir. A graça de Deus já se manifestou.
a glória vai se manifestar. E aí a segunda manifestação vai ser algo glorioso, vai ser algo grandioso. Ela vai servir como consolo. Os judeus do tempo de Jesus, por que os judeus não aceitaram a Cristo como Messias? Se eles esperavam o Messias. Porque eles esperavam que o Messias viria cheio de glória, cheio de majestade, que o Messias viria e iria botar para quebrar realmente, ia implantar o reino de Deus na terra de uma forma gloriosa. E Jesus, em vários aspectos, ele cumpriu isso, porque ele tinha poder sobre os doentes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus tinha autoridade sobre espíritos malignos, andava sobre a água, isso é glorioso, né? Mas eles esperavam que Jesus fosse trazer o reino de uma forma, chegou aqui, ó, militar, derrubando Roma, e dessa forma, Jesus não atendeu. Jesus falou assim, não, eu não vim primeiramente por isso. Primeiramente, Jesus fala, eu vim como uma manifestação de graça. Eu vim para ofertar salvação às pessoas. Eu vim para ofertar essa dádiva aos homens. Mas, gente, não se engane. Em diversas parábolas, em diversos ensinamentos, Jesus falou assim, eu vim assim agora, mas eu vou vir em glória. E é isso que Paulo está falando, que é a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da glória de Deus. O que muitas vezes nós chamamos da segunda vinda de Jesus, o que muitas vezes nós chamamos a volta de Cristo, né? Existem diversas visões, alguns acham que vai ser o arrebatamento, outros acham que os céus vai descer e a terra vai ser refeita. A Bíblia não fala exatamente como vai ser isso, mas a Bíblia fala que isso vai acontecer. E eu só acho que a gente muitas vezes não pensa nisso. A gente vive focado demais nas coisas terrenas. E Paulo, ele fala que esse dia vai ser uma manifestação. Interessante que Paulo não fala de vinda de Cristo, da volta de Cristo, ele fala que vai ser uma manifestação. Por que Paulo usa essa palavra manifestação? Porque nos céus hoje, Cristo já reina em glória. Por isso que ele fala, para a gente orar, para que seja feita a vontade dele na terra como ela é feita nos céus. Nos céus, Cristo já reina em plena glória. E um dia, essa glória vai ser manifestada na terra. O que a Bíblia, que a gente fala da segunda vinda de Deus. Aí nesse dia, todo joelho vai se dobrar diante dele. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia, mesmo Paulo, ele vai falar em Colossenses, capítulo 3, de 3 a 4. Está falando à igreja. Pois vocês morreram para o mundo e estão vivendo para Cristo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, olha que coisa linda, Paulo está falando, quando Cristo, que é a razão de vocês existirem, for manifestado, olha a palavra novamente, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Gente, isso aqui, se a gente entender, era para a gente agora dar um pulo e falar o quê? Quando Cristo voltar, manifesto em glória, nós que estamos nele, nós estaremos junto com Ele. A volta de Cristo, a manifestação de Cristo para o cristão, para quem está em Cristo, ela não deve ser um terror. Ela deve ser um terror, sim, para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que não estão certos da sua salvação. Deve levar, sim, a pensar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas para os que estão em Cristo é consolo. E o que Paulo está falando é que nesse dia glorioso, quando Cristo voltar cheio de glória e de poder, a igreja vai estar junta com Ele nessa manifestação. Isso deveria ser o que a gente mais anseia nessa vida. Isso deveria ser o que queima no meu coração constantemente. Porque em Cristo nós temos um futuro seguro. Um futuro certo, não é que talvez isso vai... Se você crê que Jesus veio um dia, eu creio que você está aqui, você acredita nisso, que Jesus veio um dia e morreu numa cruz e ressuscitou, automaticamente você tem que crer nessa outra mensagem, porque foi Ele que falou sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso. Automaticamente você tem que ter essa esperança no seu coração, e viver entre essas duas tensões deve ser a razão pela qual, ou na verdade vai ser a força motriz, a força que te impulsiona a renunciar no dia a dia às paixões desse mundo. Porque como diz Paulo, se nós vivemos com esperança somente dessa terra, se o cristão vive somente com a esperança dessa terra, Paulo fala, vocês são as pessoas mais dignas de compaixão.
são dignas de dó. Se vocês não têm a esperança de um futuro glorioso, se vocês não têm em mente o que Deus está preparando para aqueles que o amam, muitas vezes nós usamos isso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor prepara para aqueles que o amam, e nós pensamos nas coisas dessa terra, ok, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar um trabalho. O contexto não é esse. Paulo está falando que o que Deus está preparando é glorioso. Que o reino um dia, que começou lá atrás, na primeira manifestação, vai se manifestar por completo um dia. Isso deveria ser algo que nós desejamos e constantemente falamos, Senhor, Maranata, volta, volta, porque isso deve ser esperança para o nosso coração. Isso deve ser o motivo pelo qual muitas vezes nós renunciamos um negócio ilícito, uma maneira desenfreada de viver. Isso sim, deve nos guiar, deve nos orientar. Essa semana eu estava almoçando, acho que foi na quinta-feira, e pensando sobre a esperança aqui, né? E eu estava lendo uma reportagem de um rapaz que é um repórter da ESPN, que perdeu um filho de 5 anos em janeiro. Acho que é Mendel, eu não sei o nome dele, talvez alguns conheçam. E ele estava na praia num dia de férias, acho que era em Guarujá, e um menininho de 5, acho que um menininho de 2 anos, 1 ano, e estava com a esposa felizes, brincando no apartamento que ele tinha alugado, 5º andar. O menininho, Arthur, acho que 5 anos, se encostou num vidro e o vidro quebrou. Caiu do 5º andar e morreu. E ele estava contando como que está sendo essa reconstrução para ele, né? E eu confesso que quando eu almoçava, sabe que a lágrima querendo cair você, assim, né? Eu estava no restaurante aqui, a cabeça baixa, assim, mas aquela história foi me cativando, olhando de uma forma que comecei a orar para aquele rapaz, falei, Senhor, tem compaixão desse homem, porque ele está buscando de uma forma sensata reconstruir a sua família, né? Mas no fundo ali ele não tem nenhuma esperança. E é assim que o mundo vive. O mundo não vive. Ele falou assim, eu não tenho esperança de que eu vou encontrar meu filho um dia. Eu não tenho esperança de que meu filho, que um dia eu possa ver ele novamente. Eu não tenho esperança sobre nada relacionado ao futuro. Eu só tento viver o dia a dia. É assim que o mundo sem Cristo vive. E isso deveria nos impulsionar a falar para esse mundo, não, peraí, existe uma notícia excelente que já se manifestou lá atrás, mas que ainda vai se cumprir um dia. Porque se nós olharmos nesse tempo que nós vivemos, nós não vivemos um tempo maravilhoso, né? A gente vive misérias, nosso próprio coração, a gente tem inquietações, porque nós estamos vivendo essas duas tensões, gente. O cristão está no meio dessas duas tensões, um reino que já se manifestou, mas que não veio por completo. E aí nós vemos escândalos, nós vemos morte, nós vemos homem estuprando uma menina de 10 anos, aborto, nós vemos tudo isso, porque nós vivemos no mundo caído. Mas não se engane, existe uma esperança para o cristão. Existe uma boa notícia de que Deus está fazendo nova em Cristo todas as coisas. E isso, quando nós passamos nas dificuldades do nosso dia a dia, muitas vezes nós olhamos somente para aquela situação e nós não vemos nossa, minha vida é só isso, eu não consigo sair disso. Meu Deus, será que é só isso na sua vida? Não, meu irmão, se você é cristão, você precisa olhar para cima e pensar nas coisas do alto. E você precisa se lembrar de que existe uma esperança que é eterna. Não é um escapismo. Ela não nos leva a viver querendo morrer, sair dessa terra. Mas é muito pelo contrário, porque nós temos uma esperança eterna, o nosso viver presente, ele pode ser um viver de piedade. Ele pode ser um viver justo e ele pode ser um viver sensato. Porque como nós falamos semana passada, uma pessoa que enxerga assim, ela não quer fazer tudo nessa terra, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Sabe, o cristão sabe. Ele não precisa aproveitar ao máximo essa terra, todos os prazeres desse mundo, em busca de satisfação, porque ele já encontrou essa graça que o guia e o orienta. E ao mesmo tempo ele sabe para onde que a sua vida está indo. Ele sabe que vai ter uma outra manifestação. Portanto, existe no viver de cada cristão
tanto um impulso quanto uma atração. O passado, o que Cristo fez por nós na cruz, a primeira manifestação, ela nos impulsiona a continuar a crescer na graça, na piedade, nesse presente século. E o futuro nos atrai e nos ajuda a renunciar aos prazeres desse mundo, em vista daquilo que ainda vai ser revelado no futuro, num futuro próximo, que a gente não sabe quando será. Então nós devemos viver como o versículo 11 da graça de Deus, da manifestação da graça atrás de nós, e o versículo 13 adiante de nós. E nos lembrar que a graça, ela faz mais do que nos preparar para esse grande dia da manifestação. Ela nos ensina a viver de forma piedosa nesse tempo. Agora, muito importante, você não deve confundir os imperativos da Bíblia com os indicativos. Deixa eu te explicar melhor. Você não é filho, você não se torna filho de Deus porque você obedece a Deus. Você não é amado por Deus porque você é uma boa pessoa. Só vive dessa forma, com a expectativa do futuro e com um olhar na graça, aquele que foi amado por Deus e recebeu essa graça e nasceu de novo. Aquele que entendeu que foi amado na eternidade por Deus, que Ele nos tirou das trevas, dos nossos pecados, que Deus, como Paulo fala, está nos separando para fazer um povo particularmente seu. Em outras palavras, em outros textos, a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que você se tornou filho de Deus graças a Cristo e que Deus está te purificando. Quando nós entendemos a graça, gente, nós queremos obedecer. Nós queremos obedecer não para ser aceito. Não, eu vou obedecer porque eu preciso ser aceito por esse Deus. Isso é religião. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. O entendimento da graça é: eu fui amado, eu fui aceito, por isso, logo, eu obedeço. Evangelho, isso é evangelho. Se você tentar olhar isso tudo e falar, eu quero viver da forma como Paulo está falando, mas se você não entendeu a graça de Deus, você vai cair no legalismo, você vai cair no moralismo, e você vai se frustrar. No final do dia, você vai estar sufocado, porque você vai falar assim, eu não consigo viver dessa forma. Essa forma de viver, Paulo está falando, esses imperativos, elas são para os filhos, para aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ano passado eu comprei um livrinho para Mariá, chamado Princesa Suricato. Acho que pode ilustrar esse pensamento. E quem sabe que é um suricato? É um bichinho, né, que vive no deserto. E no começo do livro mostra que essa suricato, ela não gostava de viver como os outros suricatos. Os irmãos dela ficavam correndo, fazendo bagunça, e o sonho dela era ser uma princesa, uma princesinha. E ela ficava pensando como que ela se tornaria uma princesa, afinal ela era seu suricato, né? Então ela pensa, vou conversar com um leão, ele é o rei, e pode ser que ele, né, me ajude a me tornar uma rainha. Então ela vai até o leão e chega para ele e fala, rei leão, né? Eu gostaria de me tornar uma princesa. Meu sonho é me tornar uma princesa. E o leão, muito gentilmente, fala para ela assim, olha, eu receio de que você não pode se tornar uma princesa. Você tem que nascer uma princesa. Eu não posso fazer de você uma princesa. E ele, por compaixão, ele dá uma coroinha antiga para ela, mas ela não se tornou uma princesa. Ela não, e esse é o ponto, você não pode se tornar algo no seu próprio esforço, você tem que nascer, e essa é a essência do Evangelho. Você tem que nascer de novo para viver nas expectativas desses dois reinos. Se você não consegue olhar para trás e ver essa graça que te salvou, e chorar por saber que quem era para estar naquela cruz era eu e você, não Cristo, e se sentir amado, aceito, se isso não te atrai ou não te impulsiona, e se você não deseja pelo reino que está por vir, pode ser que nós estamos tentando nos tornar um filho de Deus, mas isso não é obra do nosso braço. Nós temos que pedir e clamar, Senhor, tenha compaixão de mim, eu preciso nascer de novo. Jesus falou, né, Lázaro, o que eu tenho que fazer, Senhor, para a vida eterna? Jesus falou assim, você tem que nascer de novo.
Você não tem que fazer boas obras, você não tem que ser uma boa pessoa. Isso é consequência daquele que foi salvo, daquele que entendeu a sua miséria, daquele que chorou os seus pecados. Isso é consequência. Então, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, você deve viver entre essas duas tensões. E talvez você se pergunte, por que Jesus não veio de uma vez, né? Por que já não veio e colocou ordem nessa bagunça? Tem um colega meu que não acredita em nada, ele fala assim, isso tudo é uma bagunça. Isso tudo aqui é muito bagunçado. Deus devia botar fogo em todo mundo. Isso não é graça. Não consegue entender a graça. Deus veio a primeira vez, talvez para responder a sua pergunta. Cheio de graça. Jesus veio cheio de graça, de verdade. Como servo sofredor, como um cordeiro. Foi imolado na cruz para ofertar salvação aos homens. Mas ele deixa bem claro, e a Bíblia termina falando que ele vai voltar como um leão, como um rei poderoso. Aí ele não vai voltar em graça, aí ele vai voltar em glória, para buscar o seu povo. Por que nós estamos aqui nesse meio tempo? Para viver como povo particularmente dele, como uma propriedade exclusiva dele. Para quê? Somente para nosso próprio benefício? Não. Para que outros possam chegar ao conhecimento dessa salvação. Para que pessoas nesse mundo que olhem e falem, é só isso. Acabou. Morri, acabou. Qual que é a esperança? Não, existe um reino por vir, existe um rei que vem. Jesus nos deixou nesse tempo na terra, quando ele sobe, ele vira para os seus discípulos e fala, vocês têm uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, até que eu venha. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nesse tempo, entre o já e o ainda não. Isso deveria guiar nossas vidas. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos nos lembrar, Senhor, a minha esperança última não repousa nessa terra. Quando nós somos tentados no pecado, nós devemos nos lembrar, existe uma promessa de que um dia eu vou reinar com Cristo em glória. E por isso eu abro mão dos prazeres desse mundo. E não tem problema. Quando a gente fala, não, eu tenho que anunciar só por amor a Deus. Sim, por amor a Deus, mas lembre-se das promessas que Ele deu a você. E lembre-se, existem pessoas, e não são poucas, é um mundo que está buscando resposta a todo tempo. Um mundo que está desesperado por respostas. E nós temos as boas notícias. Deus não deixou a igreja aqui nesse tempo por acaso. Ele falou, vocês têm uma missão. Então, comunique essa mensagem para outras pessoas essa semana. Fale, olha, tem esperança sim. Tem esperança para esse mundo. Está bagunçado, mas Deus falou que vai botar tudo em ordem. E Ele está colocando, Ele já está fazendo nova todas as coisas. Só que a mudança começa de dentro para fora, com o nascer de novo. A mudança não começa de fora para dentro. A mudança não começa quando nós investimos somente mais em educação ou fazemos outras coisas. Isso é bom, mas isso não muda a essência do ser humano, que é pecadora. E você precisa nascer de novo. Apresente o Evangelho às pessoas. É por isso que nós estamos aqui, entre essas duas manifestações. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra ela é maravilhosa, Pai. Ela é poderosa. Ela é viva, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver de forma digna, Deus, nesse presente século, Pai. Não de maneira desenfreada, como se a nossa expectativa toda fosse nesse mundo, mas de maneira sensata, de maneira justa e piedosa. Pessoas que têm em vista a graça do Senhor e a sua glória são as pessoas que mais fazem por esse mundo, porque elas não querem usar as pessoas, elas não querem viver simplesmente loucamente, mas elas querem cooperar naquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, Pai. Nós queremos viver assim, nós queremos durante essa semana compartilhar essa mensagem de boas notícias para as pessoas que não têm esperança, para as pessoas que estão tentando depositar a sua esperança em qualquer filosofia, em qualquer estilo de vida, numa alimentação, no seu trabalho, em alguma coisa assim. Nós queremos comunicar a elas de que essas coisas não são suficientes, de que existe uma mensagem que é suficiente, que é o Evangelho. As boas notícias de que Cristo veio e o reino dele já está entre nós. E que Ele um dia voltará e fará nova todas as coisas. Ah, Deus, que coisa gloriosa nós pensarmos que nós estaremos contigo em glória nesse dia, Pai.
os que estão em Cristo, que têm a sua vida escondida em Jesus, que morreram para si, que decidiram não viver mais de acordo com o que acham certo, o que acham correto, mas que renunciam o seu eu e colocam diante da sua cruz. Esses reinarão com o Senhor nesse dia, nessa manifestação. Que isso console o coração dos meus irmãos que estão passando por dificuldades aqui. Que isso traga esperança para que eles vivam uma vida mais sensata nessa terra, Pai. Mais piedade. Nós oramos assim, Pai. Agradecidos, Pai, pela Tua palavra revelada, Pai. Agradecidos por Jesus, gracioso e glorioso. Amém.